Fala pessoal, então hoje eu vim mostrar aqui pra vocês o jeito que eu estou utilizando IA hoje, certo? Com base em todo o meu método de trabalho. Vou mostrar pra vocês o que eu utilizo, as skills MCP hoje que eu tenho instalado, plugins, certo? No que eu me baseio hoje pra montar as skills que eu utilizo, o que eu tenho de template genérico, onde que eu me organizo, como que eu me organizo e assim vai indo. Então, hoje eu utilizo o Cloud Code e o Codex, tudo no CLI, e o VS Code. O VS Code é mais para fazer revisão do diff da branch, alterar código na mão quando eu precisar, e daí também acompanhar as alterações da IA. E normalmente o terminal em aberto ali também hoje trabalho com o Obsidian. Então eu vou ter hoje com a gente aqui o Obsidian e o VS Code, e daqui a pouco eu vou abrir mais o terminal. O que eu pretendo fazer nesse vídeo? Eu vou fazer um projeto utilizando esses métodos, que vai ser um projetinho de to-do list, algo simples só pra gente ver como é que é, mas eu vou deixar a implementação pro final do vídeo, porque antes eu quero explicar a parte teórica. Eu vou começar aqui abrindo então meu Obsidian, então aqui eu vou ter a minha pasta Cloud, eu vou ter um How to Use Cloud, que vai ter uma parte explicando o que são os comandos, né, como criar comandos, a parte dos hooks, skills e subagents, que dá pra gente configurar. Eu tenho a parte de planning, às vezes quando eu quero montar um prompt utilizando outra IA. E normalmente esse planning eu uso para montar prompts que daí eu vou utilizar no Haiku, né? No modelo Haiku. Eu tenho meus settings JSON do Cloud e eu tenho um template de prompt. No planning, então, eu tenho aqui put together a plan for the task e eu passo a task, né? Vamos começar com o planejamento para a task tal. Reescreva de uma forma objetiva e simples. Depois reescreva novamente de uma maneira que seja, faça exatamente isso. Na quarta etapa, então, reescreva de uma maneira que um desenvolvedor júnior conseguiria entender. E eu, normalmente, onde eu utilizo esse passo a passo? No Codex, certo? Eu faço no Codex no modo Plan, utilizando assim 5.4 High Fast, e depois eu pego esse prompt e mando pro Haiku ali no Cloud CLI fazer. E por último, então, agora faz uma documentação da task com prompt, com o seguinte prompt template, né? Aí ele tem aqui o nosso template. Então aqui no template prompt haiku a gente vai ter quantidade de linhas por tópico. Eu deixo 3, eu acho até muito, mas fica bem tranquilo. A gente vai ter então no prompt a parte de task, what will be done, expected result, e a gente vai ter um exemplo aqui embaixo. Esse aqui é o template que eu utilizo. E normalmente isso eu não estou utilizando tanto agora. Hoje eu estou utilizando mais uma skill, mas eu uso isso aqui quando eu quero usar o Haiku para fazer alguma task muito simples. Mas hoje, tasks simples que não demandam tanto esforço, eu estou utilizando mais o Codex. Nos settings eu coloco um env para max thinking tokens ser de 10.000. Uh, o PCT de autocompact do Cloud ser de 50. E o modelo de subagent ser sempre o Haiku. Então esse aqui já são alguns arquivos que eu tenho aqui fora documentados. E esses três aqui são só para utilização do Haiku, tirando do settings. Settings é geral. E passando aqui então para as skills. Eu vou ter 3 skills até agora no momento que eu utilizo como genéricas. E um shared, certo? Mas antes disso eu quero mostrar para vocês esse How to Use Cloud. Todos os conceitos de comments, hooks, skills e subagents eu peguei lá no GitHub, nesse repositório aqui, Cloud How To, esse aqui, que é um How to Use Cloud Code, que explica tudo certinho sobre Cloud, bem documentado, muito bom para estudar. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E então foi com base nele que eu comecei a criar minhas skills. E essas skills eu pego pronta de algum lugar, com base em outras skills. Eu vou lendo as skills da comunidade aí e crio a minha. Esse BZ001
end-to-end teste, é para criação de testes end-to-end. Então aqui eu separo por exemplos a skill e teste. E teste não, desculpa, template. Vamos vir na skill. Aqui eu passo as propriedades. Vai ter o nome e a descrição. O nome, né? BZ01 end-to-end testing, playwright end-to-end testing patterns. Aqui então eu passo o nome da skill, as instruções e exemplo. Aqui eu só marquei onde tá os exemplos, porque eu deixo separado. Em template, então, eu tenho template de alguns arquivos, como por exemplo, Test File Organization, end-to-end, out, features, API, fixtures e a config do Playwright. Isso aqui é um exemplo, né, pro Cloud saber como é que ele deve fazer a estrutura de pastas e arquivos. Aqui tem a estrutura de teste, a configuração do Playwright, que ele deve seguir e montar lá pra gente quando ele for desenvolver. E nos exemplos, então, eu trago alguns exemplos básicos de código, como Artifact Management, CI/CD Integration. Então, aqui eu deixo alguns exemplos de testes para ele saber como ele deve seguir. E minhas skills sempre vão ser dessa maneira. Se tiver um exemplo, eu sempre procuro colocar dentro da pasta exemplo. Template, sempre procuro criar também. Se não, só eu deixo a skill mesmo. Aqui no BZ002 Task Executor eu tenho só skill também. Daí tem o nome, descrição, seguindo a mesma lógica. O nome da skill, uma breve descrição. Aí aqui eu trago inputs, porque essa aqui eu passo parâmetros, que é a task que ele vai executar. Ó. Input task, required yes, source, task description, task to execute. Aí que ele faz a detecção do modo que ele tá, se é o modo plan, modo padrão dele. E aqui o nosso progresso de tracking de uma to-do. Então, aqui tem umas regras. Ó, criar imediatamente uma to-do. Antes de iniciar o primeiro passo, né, ele vai criar uma lista do que ele deve seguir para a gente poder acompanhar ele. Tem o template do to-do, certo? Então aqui passa passo 1, 2, 3 e 4 que ele deve seguir. E aqui, após isso, a lista de verificação da pré-submissão. Eu não vou entrar eu não vou falar tanto sobre o que cada skill faz, só quero mostrar mais como é que eu organizo. Mas aqui, dentro dessa skill, no caso, eu acabo referenciando alguns arquivos, como por exemplo esse aqui, ó. Code, eficiência do código, né? Critério de eficiência do código, que está dentro dessa pasta shared. Essa shared vai funcionar para todos que eu acabar referenciando. Então eu tenho a C Validation Rules, que daí eu coloco todas as regras que ele deve seguir. Aqui ó, Destructive Operation Safety, que daí eu falo para ele que é crítico, ele acaba fazendo um delete all, um drop, um truncate, é high, ele utiliza RM, -rf, tá ligado, para remover algum arquivo. A migração de esquema é médio. Então, é que nesses arquivos eu acabo passando algumas regras que ele deve seguir. E eu não, como é compartilhado, como eu vou poder reutilizar em outras skills, eu deixo nessa pasta shared. Certo? Na minha terceira skill, então, vai ser um front-end designer básico. Dele seguir o padrão do projeto, componentes, seguir alguns padrões de design que eu utilizo. Esse aqui é bem pessoal mesmo. Certo? Essa estrutura de skill eu peguei lá no How to Use Cloud Code. Posso vir aqui, ó. Eu tenho aqui ó, o formato da skill.md, nome e descrição, your skill name, instructions e exemplos. Só com exemplo eu deixo uma pasta separada, que também funciona. E tem até mais parâmetros pra gente passar. Tem vários parâmetros, só que hoje eu só estou mais utilizando mesmo name e description. Por enquanto eu não criei nenhuma que eu utilize mais. Mas tem vários mesmo. Tem várias regrinhas. Muito foda. E beleza. O que eu faço com essas skills? Eu posso utilizar elas genéricas assim. E então eu pego elas e faço elas específicas para um projeto, que é o mais recomendado.
Quando que eu vou utilizar a genérica? Quando o projeto não tem uma organização, quando ele já está muito bagunçado no projeto legado, por exemplo. E normalmente quando eu pego um projeto novo, aí sim eu pego uma skill, eu reformulo ela justamente para aquele projeto. Então, essas aqui são meio que templates para utilizar. Então, como é que eu tô trabalhando hoje? Né? Como é que eu programo hoje? Eu estou utilizando muito as skills, tanto no Codex quanto no Cloud. Codex, Cloud, o Copilot CLI e o Copilot no VS Code. Esses quatro. Ou até mesmo nas versões gratuitas do OpenCode, utilizando bastante o Minimax. E eu estou mais trabalhando hoje com as skills. Aquela parte do prompt do Haiku eu utilizo realmente quando eu quero uma tarefa muito, muito simples mesmo. Se não, eu utilizo para uma tarefa não tão simples, mas que não compensaria gastar meus tokens do cloud, eu utilizo o Codex. Daí o Codex ele faz bem tranquilo. Então, a gente tem aqui, vou fazer um to-do list utilizando React, vou utilizar o Next e fazer, não vai ter back-end, vai ser nele mesmo, vai ser só front. E como é que eu começaria? Eu vou primeiro criar o projeto em Next. Pronto, estamos aqui com o projeto, eu vou iniciar ele aqui. Fechou? Tá aqui a aplicação. Eu quero utilizar eu vou utilizar então o nosso skill de front-end que eu tenho ali. E então eu vou criar uma pasta chamada Cloud. Opa. Primeiro eu vou criar uma docs. Eu vou criar uma Cloud também. Dentro do docs eu vou criar um chamado project context.md. O que eu vou colocar aqui? Eu quero dar um contexto sobre o que eu estou desenvolvendo pro meu cloud. Só que eu não vou passar isso na skill. Então eu vou colocar dentro do projeto do project context para ele ler e depois fazer o que a skill está pedindo. Então e fechou. Tenho aqui um project context muito simples, tá? Normalmente ele é muito maior. Aqui ele está bem resumido, simples pro escopo do nosso projeto. Então eu vou pro cloud agora. Eu vou criar uma pasta chamada my skills e aqui dentro então eu vou criar um skill.md. Na verdade eu vou criar, antes disso eu vou criar um shared. Na verdade shared eu não vou utilizar, eu vou criar só, eu vou pegar só nossa skill que eu já tenho criado, que é o front-end designer. Beleza. Então eu vou vir aqui, vou pegar o front-end designer e eu vou copiar ele inteiro. Eu vou vir aqui botar um skill.md. Pronto. Aqui em cima eu vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, name e a description. Esse skill que tá aqui. E pronto, a gente já tem nossa skill aí. Vai ter o nosso front-end designer como skill, uma skill.md, tá na hora da gente chamar o cloud. Eu vou então, abrir o nosso cloud e começar a trabalhar com a skill ali dentro. Eu só tive que mudar o nome da pasta de my skills para skills, porque eu lembrei que tem uma regra do cloud que ele só consegue localizar as skills se o nome da pasta tiver skills. Então agora eu vou abrir aqui o terminal, já está na to-do list, eu vou puxar o cloud. E beleza, eu vou utilizar o Sonnet 4.6. Se eu dar uma barra skills, vou mostrar ali que é a skill do projeto, né? Project skills, certo? Por que não está aparecendo aquelas outras minhas? Porque eu não configurei na pasta global do cloud, nem vou, eu não pretendo mesmo. E só vamos utilizar do projeto mesmo. Se eu dar um barra e colocar um nome, a gente tem aí então a nossa skill. Só que eu falei que a gente ia mudar a skill para ela ser com base no nosso projeto. Então aqui
eu vou mudar pra use this when the task not just make it work, but make it look designed. Então eu vou passar no step dele, que é o workflow, vou colocar uma task anterior que vai ser read docs project context.md before init step 1. Perfeito. Então ali, read, tal, leia o arquivo antes de começar o primeiro passo. Então eu só quero isso, porque de resto de design eu vou manter, certo? Então, se eu quisesse algo muito mais específico do design, por exemplo, eu quero que a cor seja tal, eu quero que ele utilize tais coisas e aí assim vai. Eu poderia muito bem passar aqui nessa skill, certo? Se eu fosse utilizar ela mais pra frente, no mesmo projeto, também faria mais sentido colocar direto na skill. Mas como eu só vou utilizar agora, eu pretendo colocar no Project Context, passar para skill ler e assim fazer. Então vamos lá. Vou vir aqui. Como não tem parâmetro, eu só passo aqui a skill, dou um Enter e ele vai iniciar. E assim vai. Eu faço isso com Cloud, com Codex, com Copilot CLI e o Copilot no VS Code. E assim fica meu fluxo de trabalho. É isso, simples, absoluto cinema. Acabou. Só fica agora seguindo o que ele tá fazendo, né? Porque eu tenho que aceitar, querendo ou não, o que ele tá ali fazendo. Eu tenho que fazer a revisão sobre o que ele faz. Não posso deixar qualquer código passar e deu, acabou. E então esse é o meu jeito de trabalhar hoje. Eu tenho as minhas skills e eu vou utilizando elas para fazer o que eu preciso. Eu tenho uma skill para cada ocasião necessária. Se eu precisar de uma amanhã que eu não tenho hoje, eu vou acabar criando, né, com base no que tem na comunidade, eu vou criar uma do zero. E eu trabalho então com skills genéricas para utilizar como template, ou genéricas para códigos legados, né, que não tá muito enrolado, não adianta, não tem nem componentização, eu vou ali e utilizo essas genéricas mesmo. Fazer skill para específico de repositório é muito melhor do que tu utiliza uma genérica, porque tu vai estar dando um contexto mais específico para tu IA. A gente também tem um MCP e plugin, que eu acabei não mostrando. Eu vou puxar aqui o Cloud de novo. Deixa eu abrir esse terminal aqui só para mostrar para vocês. Eu vou dar um /MCP. Eu tenho os padrões só e eu tenho o Pencil. Pencil é um MCP de front-end. Eu tinha o do Context 7 também mas ele não tá aqui. Plugin eu não utilizo muito. Acho que eu não tenho, na real. Não tenho. Mas hoje eu não faço tanta utilização. Hoje é só mais skill mesmo. MCP eu só utilizo do Pencil quando eu faço algum design utilizando ele. Pra quem não sabe, o Pencil é só pesquisar pencil.dev. É uma ferramenta para fazer design de sistema. Design de qualquer coisa, mas é design com IA. É tipo um Figma, só que é um programa que tu instala. Mas hoje eu só estou utilizando mais skill e prompt na mão quando eu preciso de corrigir um erro, ou então quando eu não preciso fazer a utilização de uma skill, quando é algo muito simples. E hoje minhas IAs estão divididas em Codex e Cloud, sendo Cloud para tarefas pesadas e Codex para tarefas mais simples, até moderadas, certo? Mas o Cloud eu prefiro muito fazer a utilização dele. Depois de terminar de fazer aqui o to-do list, eu volto. Voltei aqui, então esse que foi o sistema que o Cloud fez. Já dei uma testada aqui. Eu vou ter que... Ele já me deu uma pasta chamada pessoal. Eu vou criar... posso criar
Teste. Se acontece se eu quiser. Obviamente a UI, tipo, tá boa, tá ligado? Mas eu mudaria algumas coisas, obviamente. Não deixaria assim. O delete dele tá funcionando. Deve estar tudo em cache. Deixa eu dar uma olhada. Memory, não, application, local storage. É tudo em cache. Ó, eu salvo os folders e as tasks. Aqui eu posso marcar com concluída. Ele separa, ó. Beleza, se eu criar mais uma, tá ali. O remain 5 down. Aqui eu criei mais essa pasta, eu posso deletar também, legal. Create a folder, get started, massa. New folder, posso botar teste e assim eu começo tudo de novo. Gente, então é assim que eu tô utilizando o IA hoje. Não tem muito segredo, tô utilizando muito com base nas skills, certo? E essa revisão que eu vou fazendo, talvez tenha até um jeito mais prático, que economiza mais tokens. Eu notei que utilizando as skills economiza muito token, comparado tu jogar um prompt pro cloud, foda-se, certo? Mas, querendo ou não, no momento, de todas as maneiras que eu passei até agora, essa foi a melhor. Eu já tive prompts específicos, né, pré-setados, que eu só mudava algumas partes, dando o maior contexto possível, criando project context, criando as sprints e mandando ela fazer as sprints. Antes disso, eu tive a parte de só mandar o prompt e deu, colar sem contexto algum, certo? Mas hoje, a melhor maneira que eu tenho para mostrar para vocês é das skills, que muda muito o desenvolvimento de vocês. E outra que eu fui acompanhando tudo que ele veio fazendo. Depois, ele me deu aqui o resumo com base no que eu solicitei na skill, né? Na skill ali eu peço para ele me retornar. Eu peço ali para ele me retornar algumas informações. Esse aqui era o que eu queria, a estrutura. Algumas informações. Esse aqui era o que eu queria, a estrutura, design e as interações. E se fosse um projeto real, eu estaria então aqui agora no diff vendo o que foi feito. O que ele alterou no CSS? Ele fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui tá errado. Eu vou lá e altero. O layout. Não gostei disso aqui. Altero. O page. Não gostei disso aqui também. Não gostei de ele usar esse handle. Add the folder. Era para ter utilizado, sei lá, uma função e não um iron function. E nessas alterações, então, dependendo do que eu tenho que alterar, eu altero na mão. Altero aqui mesmo, ó. Pá. Ou então se for uma alteração muito grande, eu continuo na mesma conversa, né? Nesse caso aqui, eu continuaria na mesma conversa e passaria para ele, ó. Eu não gostei dessa parte, eu queria que fosse feito assim. E altero. Se eu vejo que ele vai compactar a conversa e a janela de contexto vai estourar, eu dou um barra clear, né? Inicio do zero com o contexto lá no 100% de novo. E passo e monto um prompt bem estruturado ali para ele, né? Eu passo a maior informação possível para ele poder corrigir. Ou então eu passo dentro de uma skill, que pode até ter na task executor ou num code review da vida, em outra skill aí que você tiver, ou até uma skill própria do repositório também, né? Daria para criar. Mas normalmente, por enquanto, eu estou fazendo isso. Se eu tenho que alterar algo que é com o cloud, eu continuo na mesma conversa. Se eu ver que o contexto está muito... eu estou com pouco contexto, ele vai compactar, eu dou um barra clear, inicio do zero e eu mesmo estruturo um prompt. E no momento está funcionando bem tranquilo assim. Então, aqui eu mostrei para vocês como é que eu estou programando hoje. Deu 38 minutos de gravação aí. É um jeito bem simples, eu sei que não trouxe tanta coisa, mas eu queria mais era falar desse processo de criação de skills, aonde que eu dei uma estudada ali no How to Use Cloud Code, na parte ali do prompt que eu fazia pro Haiku, que eu não estou utilizando mais hoje, bem de vez em quando, mas eu ainda tenho ali documentado como é que eu fazia, a minha organização no Obsidian, que ainda falta organizar mais um pouco, não está 100%. O meu processo de code review, né, que eu faço depois que o Cloud implementa para mim. Então, hoje é isso. Eu tenho as minhas skills, monto
a skill pro repositório, passo pro Cloud a skill para ele fazer a task para mim. Cloud implementou, testo, faço code review e prossigo. Aí começa o loop de novo. E é isso, não tem segredo. Tá funcionando muito bem para mim. Obviamente não dá pra tu sair largando o prompt, esperando algo lindo aí do Cloud sem tu fazer uma revisão, certo? Esse processo, esse passo ali de revisão de código e teste tem que ser manual, cara. Não tem como deixar o Cloud fazer tudo, certo? E esse processo aqui funciona pra qualquer IA, tá? Não só o Cloud. Eu tô falando muito do Cloud porque é a IA que eu tô preferindo hoje. Pra mim, hoje é a melhor tá se entrosando comigo. Mas quando eu não tô usando o Cloud, ali, como eu já falei, eu tô usando o Codex, ou então o Copilot no VS Code ou Copilot CLI, beleza? Aí normalmente estou utilizando o Gemini 3.1 Pro ou então o GPT 5.3 Codex no Copilot, ou então o Sony 4.5. Mas seria entre o 4.5 e o Codex 5.3, eu tô usando o Codex 5.3. Mas é isso, não tem muito segredo. Agora é isso, eu só vou repetir mais coisa, mais coisa, mais coisa. E muito obrigado quem veio até aqui. Pode comentar, pode deixar um comentário aí de... deixa eu ver. Bora, quem chegou até esse momento do vídeo pode comentar Claudinho, certo? E se vocês querem algum outro conteúdo aí, pode comentar também, que eu vou trazer. A gente pode trazer de objetos calistênicos, TDD, que é Test Driven Design, Test Drive Development. Posso trazer também falando um pouco sobre o conceito do KISS, conceito do YAGNI, certo? Carga cognitiva no código e assim vai, porque tem inúmeras coisas pra gente trazer, certo? Me siga no Instagram, bezerraluiz.dev. E aqui no YouTube também, você pode se inscrever, dar o like aí pra nós, vai fortalecer demais. Então, valeu, até o próximo vídeo e falou!